Te adoramos nessa noite, Senhor, porque Tu és digno de louvor, de honra e de glória. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Maravilha! Quem pode dar um glória a Jesus? Aplauda, glorificando. Deus continue abençoando mais e mais, irmã Isabel. Quantos querem receber a palavra pregada, levante uma de suas mãos, diga: Pastor Wellington, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, abram sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo de número 29 até o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 até o versículo de número 31. Enquanto a igreja encontra, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Eliseu, tá bom? Pela vida do pastor Marco. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 29? Digam amém. Amém. Está escrito assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja pode se assentar. Meus queridos, nós estamos em um culto de milagre. E quando falamos de milagre, entendemos da grandeza de Deus e o que de fato Deus ele pode fazer. Nós, na verdade, adoramos a Deus pelo que Ele é. Entendemos também que o maior milagre é a salvação, mas não podemos desprezar de que o nosso Deus é um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar e um Deus que pode mudar uma situação em questão de segundos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós entendemos que o livro de Atos é onde a igreja vai propagar o evangelho. Se quando nós lemos o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, houve uma preparação para quê, pastor Wellington? Para a manifestação do ministério de Jesus. Quando nós entramos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos ali registros do ministério de Jesus. O ministério de Jesus tinha como prioridade alcançar as almas, alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, através do ministério de Jesus, a palavra era pregada, ensinada, mas milagres aconteciam. Ele testifica quando ele vai ler o rolo do profeta Isaías, do capítulo 61, e ele expressa dessa forma no Novo Testamento: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a dar vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo que havia uma unção sobre ele. E esta unção tem um propósito. E qual é o propósito dessa unção, pastor Wellington? É alcançar vidas que recebem a palavra, porque a palavra de Deus e a unção andam junto. Aonde tem palavra,
tem unção de Deus. Aonde tem unção de Deus, os demônios batem em retirada. Aonde tem unção de Deus, as algemas são quebradas. Aonde tem unção de Deus, Deus restaura casamento. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aonde tem unção de Deus, aquilo que está travado, está amarrado, tem que ser quebrado pelo poder da unção. Eu quero profetizar que essa noite será uma noite de milagre aqui neste lugar. Primeiro, porque Jesus está aqui. Segundo, a palavra dele está sendo pregada neste lugar. E terceiro, há uma unção que vai tocar na tua vida e mudar a tua história nessa noite. Então Jesus, por onde ele vai passar, ele prega a palavra, e a palavra está sendo confirmada com milagres, porque há uma unção sobre ele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca na orla de Jesus, Jesus vai dizer: eu senti que de mim saiu virtude. Alguém está dizendo: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem é que te tocou. Jesus entendeu, porque aquele momento, quem tocou nele, tocou de uma forma diferente, e houve um propósito naquele ambiente, porque ele sentiu que a unção foi manifestada naquele lugar. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou sentindo que há um propósito específico da unção de Deus na casa de alguém aqui. Enquanto eu estou pregando aqui, pastor Marco, eu estou sentindo que há um propósito específico da unção para tocar na vida de alguém que não está aqui. Você veio aqui buscar por alguém que quem sabe nesse momento está na beira do bar, que quem sabe nesse momento está embriagado por Satanás, mas eu quero profetizar que a unção que te trouxe, a unção que transformou a tua vida, vai transformar a vida do teu marido, do teu filho, da tua tia, do teu primo. O milagre vai acontecer lá. A unção faz a diferença. Então, aonde Jesus chegava, ele não arrumava polêmica, ele resolvia. A unção não complica, a unção resolve. Então, Jesus, por onde ele passava, tinha os polêmicos que queriam arrumar problema com ele. Mas quem tem unção não perde o foco, quem tem unção tem propósito. Jesus não perdia o seu foco, ele mantinha o seu propósito, pregando a palavra. E é por isso que quando ele ministrava, o sobrenatural acontecia. Os demônios não resistiam. Os demônios não suportavam o poder dele. Foi falado aqui sobre a mulher encurvada. E se nós, como a Bíblia mesmo vai dizer, se fosse para relatar os milagres que Jesus fez, não haveria livros que poderiam conter os milagres que Jesus ele realizou. Os discípulos estavam andando com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles observaram não só o ensinamento de Cristo, mas também o que acontecia quando a unção era revelada em um ambiente. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai dar algumas orientações aos seus discípulos. Antes mesmo de Jesus ser crucificado, ele está reunido com os seus discípulos e ele começa a dizer no capítulo 14 de João, no versículo 12 em diante, ele vai, no meio dessas orientações, ele começa a dizer: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedi em meu nome eu farei. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, que transmite a unção, que é a unção, que é o poder. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nenhum vê, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Ele está no Pai neste momento, mas Ele vai dizer: conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem tem o mandamento dele aqui, irmão? Quem tem esse mandamentos e os guarda? A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer: eu me manifestarei a ele. O que eu entendo com isso? Quem tem compromisso com a palavra, quem anda com a palavra, quem vive a palavra, a igreja que prioriza a palavra, Jesus está dizendo: eu vou me manifestar no meio dela, eu vou dar sinais da minha presença no meio
meio dela. E o que acontece num culto que Jesus dá sinais da tua presença? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo sinais da presença de Jesus na vida dos apóstolos, eu vejo que os demônios batiam em retirada. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo sinais de Cristo na vida dos apóstolos. A Bíblia vai dizer uma certa vez: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, ele pregava Cristo, ele falava de Cristo, o foco dele era Cristo, a mensagem dele era cristocêntrica. E o que acontecia, pastor Wellington? A Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de muitos clamando em alta voz, muitos paralíticos de coxos eram curados. Mas o que acontecia naquela cidade? E havia grande alegria naquele lugar. Aonde a palavra chega, a unção chega, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a opressão vai embora, e uma alegria de Cristo toma conta do ambiente. O diabo não vai prevalecer na sua casa. Eu profetizo que haverá alegria de Cristo naquele lugar. Se prepara, porque vai ter culto em ação de graças. E nesse culto, quem vai contar o testemunho não é você, é alguém da tua casa que o diabo acha que tem poder sobre ele. Ele vai contar o testemunho. Os discípulos tomam posse disso. E quando Jesus vai subir aos céus, após ser crucificado, ele se apresenta no último capítulo de Marcos, e ele começa a falar com seus discípulos as últimas palavras antes de Jesus subir. E o que vai marcar é quando Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado, porque a fé sem obra é morta. Automaticamente, quem crer de verdade, ele vai se entregar a Cristo para ser batizado. Quem não crer, não vai se entregar. E ele vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem. Ainda existe uma igreja que crê em sinais. Ainda existe uma igreja que acredita que Jesus tem poder para arrancar câncer. Oh, aleluia! Ainda existe uma igreja que acredita que quando ela ora, o milagre acontece. É por isso que você está aqui. Eu achei bonito quando falou aqui de oração, me parece 5 horas da manhã. Porque quando tem oração, Deus opera o sobrenatural. Tem gente que quer milagres, mas não quer orar. Se você orar, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. E a Bíblia vai dizer: e tendo eles partido, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Jesus vai dar algumas orientações aos discípulos de obediência, ficar em Jerusalém. Mas ele vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que há de vir sobre vós. E sermeis minhas testemunhas, quanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus está dizendo, sermeis testemunha, ele está dizendo, vocês vão levar a minha palavra, mas eu também vou fazer milagres tão grandes que vai ser nítido que eu estou com vocês. Pastor, eles receberam a virtude? Sim. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios da unção. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, mas o que vai chamar a atenção é que quando eles recebem essa unção, Pedro prega com autoridade, e o texto bíblico vai dizer que quase 3.000 almas se agregaram ao reino de Deus. É Deus dizendo, a unção chegou e o diabo está perdendo espaço. A unção chegou e o diabo vai ter que recuar. As almas vão se render aos pés de Cristo. E quando nós chegamos no capítulo de número 3, a Bíblia está dizendo que Pedro e João estão indo, na hora nona, na hora da oração, eles estão indo ao templo. Eles tinham um compromisso com a oração. E quem tem compromisso com a oração,
vê o céu aberto. Quem tem compromisso com a oração, carrega com ele a presença de Deus. Quem tem compromisso com a oração, eu tenho a certeza aqui que quem gosta de orar tem muito testemunho para contar aqui, irmãos. Eu tenho um testemunho para contar de bênção que eu recebi através da oração. Pastor, ainda não tem, é só você orar um pouco mais, buscar um pouco mais, que você vai ter testemunho para contar. E eles estão subindo. E quem conhece o caminho da oração tem convicção do que Deus pode fazer. E havia um homem coxo que ficava na porta do templo e todo mundo que passava ele dizia: moça, me dá uma esmola. Eu careço de uma esmola. Cada um vai dar, irmão, o que tem. Quem passava ajudava aquele moço, só que um dia vai ser diferente. Está vindo Pedro e João, cheio de Deus, irmão. Cheio de unção. Eu imagino o diálogo de Pedro e João até o templo, porque quem está conectado na palavra em Cristo, ele fala de coisas do céu, a mente dele é do céu. Dá prazer de conversar com um crente conectado em Cristo, irmão. Ele só fala coisa que edifica, ele só fala coisa que levanta. Eles estão indo. E quando eles estão indo, aquele moço olha e diz: ei, moço, está falando para Pedro e João, me dá uma esmola. Pedro olhou e falou assim: olhe para nós. Aquele homem está olhando para Pedro, e ele diz assim: eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Quem tem unção, transmite unção. Quem tem fé, transmite fé. Quem tem autoridade, transmite autoridade. Ele olha e diz assim: em nome de Jesus, ó Nazareno, o que eu tenho é maior do que essas esmolas que você recebeu. O que eu tenho não vai resolver a tua situação só um momento. O que eu tenho vai mudar a tua história. Vai te tirar dessa situação. Vai transformar a tua vida. Em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta-te e anda. Quem tem unção não derruba, quem tem unção levanta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele pega naquele homem, firma as mãos nele, levanta, e aquele homem fica de pé. Vai ser testificado que ele está curado. E aquele homem sente tanto Deus na vida de Pedro e João, que ele tem desejo de seguir o caminho que eles estão seguindo. E ele quer ir para o templo, adorar o Senhor. Deixa eu profetizar, Deus vai tirar muita gente da mão de Satanás. Deus vai tirar muita gente dos laços do inferno. Alguém vai olhar para você e vai dizer: aonde você congrega, eu quero servir o Deus que você serve. Aonde é a igreja que você dá glória a Deus, aleluia, eu quero ter a vida transformada como Ele mudou a tua história. E aí, como esse homem é tocado, Pedro não aproveita a oportunidade para querer aparecer. Não, ele apresenta Cristo. Porque profeta que é profeta, o foco dele é Cristo. Ele começa a falar quem é Jesus. Ele quer propagar um Cristo que um dia manifestou o seu ministério de uma forma sobrenatural. E ele está propagando. Ele está anunciando acerca de Jesus. E uma mensagem tão cristocêntrica que as almas vão se aproximar. E mais quase 5.000 almas vão se aproximar para poder entregar a vida para Jesus. Aquilo causa um impacto. Porque o capitão do templo e a sua comitiva, eles vão se aproximar. E isso vai incomodar muita gente. Quer ver incomodar o inferno? Ganha alma para Jesus. Ah, pastor, o inimigo está me perseguindo. Você está ganhando alma? Se você estiver ganhando alma, ele vai se levantar mesmo. Mas ele se levanta para cair. Porque maior é aquele que está conosco do que o nosso adversário. Quando as almas vão se render, a perseguição vai vir. E no meio dessa perseguição, eles vão ser ameaçados. Eles vão ser afrontados. Porque a intenção do diabo é intimidar. O diabo trabalha com pressão psicológica. E em todo momento ele tenta te intimidar.
te intimidar para você não ser fiel a Cristo, te intimidar para você não ser fiel à igreja que você serve o Senhor, te intimidar para você parar de orar, e aí ele vai lançar várias afrontas para colocar medo em você. Só que quando a pessoa está ligada em Cristo, focada em Cristo, quanto mais o diabo se levanta, mais ele ora. Quanto mais o diabo levanta, mais ele vem para quinta-feira para o culto de milagre, pastor Marco. Quanto mais o diabo tenta parar, mais ele se aproxima de Cristo. E eles estão convictos, porque eles sabem o que querem. E quem sabe o que quer, irmão, ninguém para ele não. Se você tem a certeza e acredita no poder de Deus, e que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, ainda que possa não ter acontecido, mas você vai ficar firme com Cristo, acreditando que uma hora o milagre vai acontecer. Eles estão convictos. E diante de ameaças, diante de afronta, Pedro está cheio de autoridade, está dizendo, é isso mesmo, nós servimos a Cristo. E não tem ninguém maior que ele não, ele é soberano, ele é monarca. Eles vão, em todo momento, tentar fazer os apóstolos pararem. E quando eles percebem que não tem jeito, eles ameaçam mais uma vez e dizem, deixa esses homens ir. Só que o que a igreja vai fazer aqui? Eles poderiam olhar e falar assim, quer saber de uma coisa? Esse negócio de servir a Cristo é muito difícil. É difícil mesmo. Ser fiel a Deus não é fácil. A porta é estreita. Mas eu sei que a recompensa que Cristo tem para mim e para você é incomparável. E o que eles vão fazer? Se o inimigo está tentando intimidar, se o inimigo está se levantando, não é para parar. Não é para entrar no quarto e ficar chorando. Vamos unir as nossas forças. Porque quando a igreja se reúne, está unida, a igreja se torna imbatível. Jesus não disse, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Se dois concordar na terra, será concordado no céu. Então, peraí, irmão, se concordou na terra e concordou no céu, ninguém para a igreja. Pastor, eu estou numa luta. E eu choro em casa, ninguém vê. Tem noite que eu passo no meu quarto, eu viro para um lado, eu não estou dormindo. Essa enfermidade me incomoda. Eu sei que aqui nessa igreja você tem amigo. É só se aproximar porque alguém vai te ajudar em oração. Você não está sozinho. A igreja vai se reunir e começaram a orar. E a falar, Senhor, se reuniram aí e se levantaram. E se levantaram contra nós e contra o Senhor. Mas a nossa oração é o seguinte: Senhor, olha para essas ameaças. Senhor, nós apresentamos diante de Ti as afrontas do inimigo. Você não tem que tentar discutir com aquele que o diabo usa para te afrontar. Não, vai falar com Jesus. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com ele em particular e ele vai te honrar publicamente. Eles estão orando, e quando eles estão orando, parece que eu vejo o céu atento, Deus olhando e dizendo, como eu gosto quando uma igreja ora. Como eu gosto quando alguém me convida para se levantar ao favor dele. Haja vista que quando nós oramos ao Senhor, o céu está movimentando ao nosso favor. Eles estão orando. Deus está olhando. Se tem oração, vai ter resposta. Deus está trazendo resposta de oração para alguém aqui hoje. Ele manda dizer, essa enfermidade não vai te matar não, fica firme na minha presença. Pastor, mas está doendo, segura um pouco, daqui a pouco o milagre vai acontecer. E quando eles estão orando, a oração deles é, Senhor, olha para as suas ameaças. E conceda os teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Eles estão dizendo, Senhor, nós precisamos de autoridade, porque com a ameaça do inimigo, a gente não luta reclamando. Ameaças do inimigo, a gente não luta se entregando. A gente luta com autoridade. O Senhor vai dar autoridade a alguém aqui hoje. O Senhor vai te dar autoridade para você chegar na tua casa e profetizar e determinar que você e a tua casa vai servir o Senhor. O Senhor vai te dar autoridade para você estender as mãos sobre aquela casa e dizer, aqui não, Satanás. Aqui na minha casa quem manda é Jesus. A minha casa não é regida por desordem, por palavra negativa. A minha casa é uma casa cheia da presença de Deus.
Senhor, para que fale com toda ousadia. Precisamos de autoridade para pregar a tua palavra. Para que o diabo não ganhe espaço e não prevaleça. Para que fale com toda ousadia a tua palavra. Enquanto o Senhor estende as mãos. Para que se faça sinais e prodígio. Ele está dizendo, Senhor, nós pedimos ao Senhor para o Senhor olhar para as ameaças do inimigo e como resposta das ameaças, o Senhor nos dê autoridade para pregar a tua palavra e como resultado da autoridade, da ousadia da tua palavra, enquanto nós estivermos pregando, Senhor, vai levantando os paralíticos. Enquanto estivermos pregando, Senhor, vai fazendo o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar. Agora olhe para mim, para você entender uma coisa, já estou quase terminando. Imagina comigo, eu fico imaginando, pastores, naquela época, a igreja não tinha o recurso que nós temos, eles não tinham microfone sem fio, eles não tinham redes sociais para a gente anunciar a palavra, era um pouco mais difícil para expandir o evangelho. Se naquela época eles fizeram o que fizeram, imagina hoje nós com a unção que não faremos num culto como esse, através das redes sociais. Eu já vou aproveitar essa autoridade para liberar uma palavra não apenas neste lugar. Se você crê no poder de Deus, eu vou liberar uma palavra de autoridade. Seja curado pelo poder de Deus, seja tocado pelo poder de Deus. E eu também já quero direcionar os que assistem pela internet. O Deus que está aqui na DIG te visita agora na sala da tua casa, no leito desse hospital, no meio da tua família, e te cura para mudar a tua história. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E a Bíblia diz, e tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos. Quando a Bíblia diz moveu, ela quer dizer Deus respondeu. Vai ter o mover de Deus lá no teu trabalho. Vai ter o mover de Deus. Quando você entrar na sala, naquele médico, no consultório, vai ter o mover de Deus. Ele vai mudar a situação. Eu estou falando para quem acredita. Eu estou falando para crente de oração. Eu estou falando para uma igreja que é uma igreja que é cheia da palavra e uma igreja que tem homens e mulheres de oração. Vamos lá. Fica de pé. Pastor, o senhor até agora só falou da Bíblia. Temos que falar da Bíblia. Mas deixa eu te falar algo que a Bíblia fez em 4 minutos. Eu conheci a história de uma família muito próxima a mim, onde nasceu 2 crianças. E essas crianças nasceram com 5 meses. Misericórdia. Quando essas crianças nasceram, e o médico, certamente, a notícia só de nascer com 5 meses não é muito boa. E os médicos falaram, olha, para eles sobreviver é muito difícil. O médico foi até a mãe e deu uma notícia. Mãe, uma das crianças morreu, faleceu. Mas ainda tem uma, só que é muito difícil sobreviver. Porque a criança nasceu com 5 meses, com 23 enfermidades, caiu da incubadora, fez várias cirurgias, mas tinha uma mãe, pastor Marco, que acreditava no poder da oração e num Deus que ainda realiza milagres. E sabe para onde essa mãe ia, pastor? Ela vinha para o ciclo de oração aqui na DIG. Ela vinha para o ciclo de oração e dizia, Deus, não deixa o meu filho morrer não, Senhor. A dor de uma mãe, Senhor, um foi, mas não leva esse. As notícias que vinham do hospital era só ruim, mas ela não parava de orar e de tanto perseverar. Essa criança ficou internada mais de 1 ano, irmão. De tanto perseverar. Um dia ela chegou aqui no círculo de oração e ela disse que Deus usou uma dessas irmãs aí com autoridade aqui da DIG e falou assim, filha, eu sou o teu Deus, eu respondo a oração. Aquele foi, mas acerca desse que está no leito, eu te darei ele perfeito, porque eu sou um Deus de milagres. Se passaram 15 anos, você quer ver ele? Vem aqui na frente, rapidinho, aqui na frente, aqui embaixo. Ele está aqui. Milagre de Deus. Aí mesmo, para aí. Milagre de Deus. Se passaram 15 anos, pastor Marco, ele batizou e falou que quer ser pregador da palavra. E quer testemunhar, pode voltar, o milagre que Deus fez na vida dele. Mas isso só aconteceu 2 minutos, porque ela veio para a presença de Deus. Pastor, eu estou afastado. Volta hoje, crente.
Jesus não te chamou para ficar na mão do inimigo. Jesus te chamou para estar na presença dele. Se você está afastado da presença de Deus, eu quero te convidar a voltar para a presença dele hoje. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Faz como aquele homem, vem para o templo, porque é aqui que Jesus vai aperfeiçoar o que ele tem na tua vida. Tem alguém que quer entregar a tua vida para Jesus? Se tem alguém que quer entregar a tua vida para Jesus, como o Cauã entregou, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu pergunto pela segunda vez, pastor, estou afastado, volta para Jesus hoje. O maior milagre é a salvação.